Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 5 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos iniciar o capítulo que retrata os sistemas. Vamos fazer a nossa prece de inicial? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, conhece a nossa alma, a nossa intenção e a alegria que nos invade no trabalho que o Senhor nos confiou. Nos reunimos nesse momento em Teu nome, logo sabemos da Tua presença. A vontade de entender mediunidade, de estudar o Livro dos Médiuns, mergulhando agora no capítulo que vai retratar os sistemas, que nos apresenta muito bem a fragilidade horizontal do ser humano, a necessidade ainda infantil de sistematizar o que é divino. Nós te agradecemos por essa oportunidade, te rogamos, amor querido, a tua inspiração, a presença dos nossos amigos espirituais para nos conduzir, para nos inspirar. Porque todo esse trabalho que fazemos, Senhor, em teu nome. Graça te damos e te pedimos permissão para iniciar mais um trabalho. Muito obrigada, Senhor. Quando a codificação da doutrina espírita foi tomando corpo, começaram a surgir vários sistemas, várias formas, como fazer isso, como fazer aquilo, como evocar, como conversar, como psicografar, e foram criando. O que o professor Allan Kardec, dentro da sua fraternidade constante e ao mesmo tempo muito bom senso, ele foi catalogando todos os sistemas que foram criando, inventando, colocou na obra do Livro dos Médiuns, e ele vai comentar cada sistema, mostrando o absurdo do sistema. Então, esse capítulo vai retratar, tem alguns que nós vamos até dar uma risadinha, de tão absurdo que é os sistemas que foram sendo criados. Foram criados e foram aceitos. Mas diz o nosso Senhor Jesus que cego, que conduz cego, cai todo mundo no buraco. E diz ainda o nosso Senhor Jesus que só lobos caem em armadilhas de lobos. Então, ele foi avaliando os sistemas, verificando, catalogou, publicou e comentou. É nesse movimento que nós vamos. Vamos lá? Item 36 do capítulo 4, intitulado Sistemas. Quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a produzir-se, ou, dizendo melhor, quando esses fenômenos voltaram a repetir-se nestes últimos tempos, por quê? Ele diz assim, quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a produzir-se, parece que ele começou naquele momento. Aí o Kardec se corrige, ele diz assim, ou dizendo melhor, quando esses fenômenos voltaram a repetir-se nestes últimos tempos. Porque o que acontece? O fenômeno espírita sempre existiu. Desde quando o mundo é mundo.
Basta nós estudarmos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, basta nós estudarmos um pouquinho Sócrates, e nós vamos verificar um pouquinho da cultura grega, e nós vamos verificar que a mediunidade sempre existiu, só que com outros nomes. Você não vai ouvir psicografia, psicofonia, fenômenos de efeitos físicos, você não vai ver esses nomes, mas o fenômeno já existia. Quem foi dando nome às situações, aos fenômenos, foi Kardec. Então, como ele diz no início do Livro dos Espíritos, para uma nova doutrina, novos termos. Então, logo na introdução do Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec, Denis Arrivai, ele vai organizando e dando nomes, e vai explicando, vai dando nome. Isso aqui, você chama isso. Inclusive para os espíritos, todo aquele que se dedicar verdadeiramente ao estudo da doutrina espírita, ele deverá ser chamado espírita ou espiritista. Ele não disse kardecista. Em algum momento, algum irmão, sem estudo, começou a usar o termo para tentar diferenciar espiritismo e espiritismo. Doutrina espírita é uma só. O outro é Umbanda, Candomblé, seja lá o que for, mas espiritismo e centro espírita, Kardec na época chamava Sociedade Espírita. Sociedade Espírita. Então, temos nomes para tudo e devemos entender. Por isso, a necessidade de estudarmos a introdução do Livro dos Espíritos, porque é lá que ele vai pontuando tudinho. Então ele diz assim, ou dizendo melhor, quando esses fenômenos voltaram a repetir-se nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a sua realidade. Será que isso é real? Será que realmente existe uma inteligência respondendo através das mesas? E mais ainda, diz Kardec, sobre a causa que lhes dava origem. Qual era a causa que dava origem aos fenômenos? Quem era a causa? Os espíritos. Então, será que existem espíritos? A gente pode dizer assim, eu tenho a informação que existem espíritos. Eu tenho a informação que os espíritos influenciam minha vida. Mas no cotidiano, na prática, nós esquecemos disso. A partir do momento em que foram comprovados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos puderam fazer, cada um passou a interpretá-los a seu modo. Então, olha só. Ele falou ainda há pouco, voltando aqui, olha. Ele disse, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a sua realidade. Será que realmente existe? Será que realmente existe fenômeno mediúnico? O segundo era a origem do fenômeno. A origem era quem? Dos espíritos. Então, será que realmente existe espíritos? Foram os primeiros pontos. Aí ele continuou. A partir do momento em que foram comprovados por testemunhos irrecusáveis, não tem como. Cada um de nós temos que ver qual foi o momento, ou se não tivemos, que pena. Eu espero que tenha. Aquele momento que você diz assim, não dá mais para negar. Eu digo que eu tive 2 momentos muito importantes que eu disse assim, olha, a partir desse momento não tem mais como eu negar a existência e a sobrevivência da alma. E que o melhor foram com pessoas que não eram espíritas, que nunca tinham estudado André Luiz. Então, é aquele momento que você tem, que você diz assim, não, realmente existe. Então, a pessoa que ainda está em dúvida, que ainda não teve esse momento, faço votos que tenha, o mais rápido possível. O mais rápido possível. Sábado eu conversando com meu sobrinho Vinícius, reunião dos sobrinhos, estavam todos com saudade, né? Aí sentaram e começamos a conversar. Aí chegou o momento, conversar sobre espíritos, né? Aí o Vinícius olhou, tia, eu vou lhe contar uma coisa. Eu estou vendo espírito. Eu digo, me conte. Aí ele foi me contar, tia, ele arrepiava todo dia, né? Ele está vendo mesmo. Em casos assim isolados, ele disse, e aí tia, o que eu faço? Eu digo, pois é, a pergunta é, por que será que você está vendo?
E eu conheço bem a história desse moleque. Então, e a gente foi conversando, e a gente percebe, a coisa vai tomar uma proporção maior. Mas eu achei legal a reunião, sabe? A confiança. A confiança. O outro, eu só tenho um sobrinho legal. O outro, o meu sobrinho Ayrton, ele faz desdobramento, ele está fazendo desdobramento, ele dorme e sai do corpo e fica desesperado. E todo mundo, aquele dia foi o dia da reunião mediúnica lá em casa, sábado. Aí ele me contando, tia, e assim, e a senhora já me falou para mim voltar e orar, para eu não ir, porque eu não tenho capacidade. Eu digo, exatamente, meu filho. Aí quando foi hoje de manhã, ele disse, tia, aconteceu de novo. Eu disse, o que você fez? Eu pensei assim, a titia está dormindo nesse momento. Ele desdobrando, saindo do corpo, ele disse, a titia está dormindo nesse momento. Então eu vou pensar nela, titia, me ajuda. Eu disse, aí o que aconteceu? Eu acordei. Então já sabe, né? E ele já disse, eu preciso ir para a fundação, tia. Ele não tem como fugir. Não é à toa que são sobrinho da tia que a gente está ali conversando. Eu não sei qual é a missão desse povo. Nós daqui a pouco estamos indo, eles serão os adultos. Então, aquilo que diz Kardec, chegou o momento. A partir do momento em que foram comprovados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos puderam fazer, cada um passou a interpretá-lo agora a seu modo. De acordo com as suas ideias pessoais. Lembra que aqui ainda não tinha livro dos médiuns, já tinha o livro dos espíritos, já tinha o que é o espiritismo. Mas o povo da vaidade, do orgulho, tem uma grande dificuldade para curvar-se e dizer, deixa eu estudar para ver o que esse homem diz. A gente sempre quer fazer da nossa cabeça, do nosso jeito. E na época não foi diferente. O pessoal estava ali, a faculdade mediúnica, o fenômeno acontecendo, vou fazer do meu jeito, vou criar o meu sistema. Que todos puderam fazer. Daí o aparecimento, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças ou as suas prevenções. Daí o aparecimento de numerosos sistemas, que uma observação mais atenta viria a reduzir ao seu justo valor. Você acha que isso acabou? Não acabou. Hoje ainda temos centros espíritas criando sistemas absurdos. Então, a primeira coisa, vamos na obra, ver o que a obra me diz, para ver se isso está de comum acordo com a doutrina espírita. Porque eu estou acreditando que é um centro espírita. Então, se eu estou denominando que é uma instituição espírita, logo eu tenho que estar pautado na doutrina dos espíritos. Entendeu? Vamos lá. Os adversários do espiritismo encarnado e desencarnado julgaram encontrar um argumento nessa divergência de opiniões. Olha, tem um grupo de espíritas, que se dizem espíritas, que estão ali atuando o fenômeno, e cada um cria um sistema. Quem não é espírita, que é adversário, arrumou, olha aí, nem eles mesmos se entendem. Nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. Era uma razão muito pobre, desde que se reflita que os primeiros passos de qualquer ciência são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido a reunião e a coordenação dos fatos, sobre os quais se possa firmar a opinião. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, que é uma das coisas que a gente acha muito legal. A gente viaja, vai a outros centros espíritas, mas a gente percebe a unidade da doutrina espírita. Tem umas coisinhas besta aqui, umas coisinhas besta ali, mas a gente percebe a unidade. Você vai estudar Evangelho, Livro dos Espíritos, você percebe uma unidade. Existe só umas coisinhas, mas assim, a unidade, ela está. Esse era o propósito do professor Allan Kardec. Todos estudamos perispírito, comunicabilidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, influência dos espíritos, a própria mediunidade. Então, existe uma unidade, como o fenômeno ocorre.
À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, quando não sobre os detalhes. Foi o que aconteceu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum e tinha mesmo que se prestar, por sua natureza, e mais do que qualquer outro assunto, a diversidade das interpretações. A diversidade das interpretações. Pode-se até dizer que, a este respeito, ele andou mais depressa do que as outras ciências mais antigas, do que a medicina, por exemplo, que ainda hoje divide os maiores sábios. Isso é a introdução, né? Ele só está fazendo a apresentação do que ele vai nos demonstrar. Vamos para o 37. Para acompanhar a marcha progressiva das ideias de maneira metódica, convém colocar na primeira linha dos sistemas os que se podem classificar como sistemas de negação, isto é, os dos adversários do Espiritismo. Já refutamos as suas objeções na introdução e na conclusão do Livro dos Espíritos, bem como no opúsculo que intitulamos O que é o Espiritismo. Seria supérfluo voltar ao assunto aqui. Limitar-nos-emos a lembrar, em 2 palavras, os motivos sobre os quais eles se apoiam. Os fenômenos espíritas são de 2 espécies, os de efeitos físico e os de efeito inteligente. Efeito físico, movimento de objetos, som, barulho. Efeito inteligente, a psicografia e a psicofonia, porque no efeito físico pode haver apenas uma chamada de atenção, um movimentar de cadeira. A partir do momento que passa a responder, e passa a ser um efeito inteligente, entendeu? Que denota e demonstra que existe uma inteligência a responder. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem coisa alguma fora da matéria, compreende-se que os adversários neguem os efeitos inteligentes. Compreende-se. Se a pessoa acha que morreu, acabou tudo, vai acreditar em quê? Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam do ponto de vista em que se colocam e seus argumentos podem ser resumidos nos 4 sistemas seguintes. Primeiro sistema, do charlatanismo. Isso é só daqueles que são inimigos do Espiritismo, os adversários do Espiritismo, tá? Esse sistema dos adversários, aqueles que falam contra o Espiritismo. E ele ainda assim colocou aqui esse sistema. O sistema do charlatanismo. Entre os antagonistas do Espiritismo, muitos atribuem aqueles efeitos ao embuste, pela razão de que alguns puderam ser imitados. Pode alguém, de repente, disfarçadamente, ficar debaixo da cadeira e balançar a mesa, fazer o toque da mesa, o som. Esta suposição transformaria todos os espíritas em mistificados e todos os médios em mistificadores. Todos os espíritos são mistificados, ou seja, são enganados. E todos os médios seriam o quê? Mentirosos. Independentemente da posição, do caráter, do saber e da honradez das pessoas. Se isso merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados pelos prestidigitadores, que são quem? Os mágicos, né? O que nada prova contra a verdadeira ciência. A ciência existe, mas tem quem imite. Entendeu? O fenômeno existe, mas tem quem imite. Além disso, há pessoas cujo caráter afasta toda suspeita de fraude e que seria dar prova de incivilidade e falta de urbanidade alguém vir dizer-lhe na face que são cúmplices do charlatanismo. Num salão muito respeitado, um senhor que se dizia bem educado, tendo-se permitido fazer uma reflexão dessa natureza, ouviu da dona da casa o seguinte, abre aspas: Senhor, já que não estás satisfeito,
vosso dinheiro vos será restituído à porta. Fecha aspas. E, com um gesto, lhe indicou o melhor que tinha a fazer. Dever-se-á concluir por isso que nunca houve abuso? Para crê-lo, seria necessário admitir-se que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Inclusive hoje, nós temos centros espíritas que não cobram absolutamente nada, que estão fazendo trabalho, mas que estão abusando. Estão abusando. No atendimento, nas crendices, utilizando nomes venerados, abusando da credulidade das pessoas. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Por que não abusariam do espiritismo? Porém, o mau uso que se faça de uma coisa não é motivo para que ela seja prejulgada desfavoravelmente. Então, tem gente abusando do espiritismo? Tem. Mas isso quer dizer que o espiritismo é ruim? Não é. E quem está usando, sim. A forma que está sendo usada, sim. Hoje a gente observa, eu tenho muita cautela em leitura, gente. Tenho muita cautela. Muita cautela. Então, o que eu leio sem medo são as obras básicas. E quando nós estamos em estudo, pode prestar atenção, eu cito obra básica ou as subsidiárias. Porque eu sei que já passou pelo crivo dessa doutrina espírita. Tenho maior confiança no trabalho de Francisco Cândido Xavier, porque já deu provas o suficiente da qualidade mediúnica daquele homem. Então, tenhamos muito cuidado. Então, o que está tendo hoje é um abuso, a pessoa é espírita, acredita ser médium, psicografa uma obra e vira um modismo. E a gente vai ler, tem coisas ridículas, mas está todo mundo gostando. Por quê? Porque não tem critério, não sabe discernir, porque não estudou a base. Então, antes de me arvorar, eu tenho que estudar Kardec, gente. Se eu sou espírita, se eu estou dentro do centro espírita, eu tenho que estudar Kardec, para eu poder discernir o certo do errado, o falso do verdadeiro, o ridículo do absurdo. Então, também acontece, também tem acontecido. Mas teve uma obra aí que falava assim, que quando termina a atividade, vem os espíritos e limpa a instituição. Aí a gente vai estudar em André Luiz, acho que é Obreiros, né, Augusto? A única instituição digna. Terminava uma palestra, o grupo saía e o pessoal, trabalhadores do mundo espiritual, faziam a asepsia psíquica do ambiente, porque aquele grupo que foi assistir a palestra, cada um com as suas encrencas, deixava o psiquismo ali, a vibração. E aí eles iam ali fazer uma asepsia e todo mundo ia para casa e ficava um ambiente agradável, que era inclusive um orfanato da nossa irmã Adelaide. Por quê? Ele diz, porque era a única instituição que verdadeiramente havia fraternidade entre os trabalhadores. Então, você acha que numa instituição ou num ambiente, seja lá qual for, em que o nosso pensamento ainda é primitivo, você acha que os espíritos vão estar limpando? Limpando por quê? Vai enxugar gelo. Ele limpa, a gente suja, ele limpa, a gente suja, ele limpa, a gente suja, ele limpa. Tu acha? Não vai. Mas a gente vê a obra dizendo que vem aqui, faz uma limpeza, faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aonde está escrito isso? A única limpeza que se pode se fazer é quando nós nos tornarmos pessoas melhores. Que aí a gente muda o nosso psiquismo e automaticamente a psicosfera se torna melhor. Mas a gente vai lendo e a gente acha legal, porque não estudou. Fluidos, no livro A Gênese, de Allan Kardec. Vai lá ler, tem um capítulo só falando sobre os fluidos. Lá na Gênese. Ele diz, inclusive, quando você idealiza matar uma pessoa, você se vê matando, o assassinato já aconteceu. Porque o pensamento plasma.
Continua ele. Para julgar de boa fé, com que as pessoas atuem, desse modo chegar-se à convicção, deve-se atentar nas razões que determinaram o seu procedimento. Onde não há especulação, o charlatanismo nada tem a fazer. Tem charlatanismo dentro do centro espírita? Tem. Vamos para o sistema da loucura? Só coisa light, né? O primeiro sistema foi qual? Charlatanismo. Agora vamos ver o sistema da loucura. Porque ainda tem isso. Raul Teixeira conta que ele foi participar de um trabalho mediúnico. Ou não sei se ele foi participar ou só o grupo mediúnico. Acho que o grupo mediúnico contou para ele. Foi isso. Em que acabou a reunião mediúnica com a polícia na porta. Porque o médium, na verdade, não era médium, era esquizofrênico. Surtou e por pouco não matou o dirigente. E a gente é bom falar que tudo é mediunidade. Às vezes é esquizofrenia mesmo. Sistema da loucura. Alguns, por condescendência, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste, mas sustentam que os que não iludem são iludidos, o que equivale a chamá-lo de imbecis. Isso, o sistema de loucura. Lembra que são pessoas falando do espiritismo. Aí Kardec pegou primeiro. Qual o primeiro grupo que eu vou pegar? O grupo que é inimigo do espiritismo. Qual é o sistema que eles têm a nos falar sobre o espiritismo? Então ele está primeiro pegando, não é os espíritas, ele está primeiro pegando os antagonistas, aqueles que são contra o espiritismo. Qual é o sistema? Como é que eles explicam o fenômeno mediúnico? Então primeiro ele disse que o quê? Tudo é charlatanismo. Kardec colocou e explicou que haverá sim espiritismo, espíritas, charlatãs. Mas isso não quer dizer que o espiritismo seja charlatão. Aí agora ele vem no da loucura. Concorda em pôr de lado a suspeita do embuste, mas sustenta que os que não iludem são iludidos, o que equivale a chamá-lo de imbecis. Quando os incrédulos falam sem rodeios, declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos, atribuindo-se desse modo, sem qualquer cerimônia, o privilégio de bom senso. Então, o inimigo do espiritismo, ele tem um sistema aqui. Aquela pessoa que acredita na existência da alma, a comunicabilidade, a pessoa é um louco. Surtou, virou o cabeção. É doido. É um imbecil. Até hoje não tem gente? Não tem gente assim, né? Eu digo, essa religião, você não é espírita, a pessoa acredita nessas coisas? Eu não passo mais por isso, não. Eu já passei lá atrás. Hoje em dia eu não passo mais por isso, não. As pessoas têm um respeito, né? Esse é o grande argumento dos que não encontram nenhuma razão plausível a apresentar. Qual é o argumento deles? Tá doido. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula, tal a sua banalidade, e não merece que se perca tempo em refutá-la. Isso é Kardec, eu não vou nem responder. Que isso que eu acho interessante. Às vezes a gente acha que ser bom é ser leso. E a gente observa aqui Kardec sendo bem direto e objetivo. Parece que a falta de caridade não é bom senso mesmo. É isso, pronto. É ridículo, não vou nem comentar isso. Ser assertivo. Assertivo, exatamente, direto. Oh, irmãozinho, queridinho do meu coração, verifique mais se você não está, por um acaso, equivocado. Não, meu irmão. Está aqui meu atestado de sanidade mental. Não. Ele disse, eu não vou nem perder tempo. Os próprios espíritas pouco se importam com isso. Tomam corajosamente seu partido e se consolam, lembrando-se de que tem por companheiro de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável, inclusive o próprio Allan Kardec, que de doido não tinha nada. E hoje em dia a gente percebe que a ciência já deu um avanço muito grande. Eu estava vendo um seminário de médicos e achei muito legal ele abordar que hoje dentro da própria medicina da psiquiatria, eles já colocam a patologia como também influência de espírito. Sim. Entendeste? Então hoje não está, mas muitos realmente foram para o choque. Nós acompanhamos o caso de uma senhora
que ela olhava para a faca e queria também matar. Ela chorava, chorava, chorava. Ela olhava para o filho e queria matar. Ela queria matar todo mundo. Ela olhava para a situação difícil. Fizemos o acompanhamento, tratamento, graças a Deus, ela está bem melhor. Tá? Já passou, faz anos já, passou. Mas ela está, nesse caso, ela estava realmente sob um processo quase de subjugação. Mas vamos lá. Realmente, é preciso convir em que essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular, a de atingir de preferência as classes instruídas, porque naquela época, quando o espiritismo foi tomando corpo, chamou mais atenção da classe instruída. Então eram cientistas, físicos. Você vê, só para você ter uma ideia, nós tínhamos Camille Flammarion, que inclusive era médium. Galileu Galileu psicografou por Camille Flammarion. Que a gente não estuda ele na escola, porque na época ele assumiu que era espírita. E aí foi rotulado de louco pela academia. Aí ele diz assim, Kardec, que Kardec também, de vez em quando, ele era sarcástico mesmo, sabe? Isso é interessante, né? E nessa doutrina normal, porque ele está fazendo isso, né? Se loucura existisse, apresenta uma característica muito singular, a de atingir de preferência as classes instruídas, em cujos seios se encontra, até o presente, a imensa maioria dos adeptos do espiritismo. Se nesse número, é tipo assim, se ser espírita é ser louco, então há uma particularidade, os loucos estão só no meio instruído. Se nesse número se manifestam algumas excentricidades, elas nada provam contra a doutrina. Do mesmo modo que os loucos religiosos nada prova contra a religião, nem os melomaníacos contra a música, ou os loucos matemáticos contra a matemática. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados, e até hoje tem, e é preciso que se seja dotado de juízo muito obtuso para confundir o exagero de uma coisa com a própria coisa. Para mais amplas explicações a este respeito, recomendamos ao leitor o nosso livro, O que é o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, a introdução, parágrafo 15. Muito estudo para fazer. Então, vamos finalizar aqui, gente. A próxima semana nós vamos estudar o item 40, Sistema da Alucinação. Alguma pergunta? Ficou claro, gente? Ficou? Estamos entendendo aí os sistemas? Beijo no coração, até o nosso próximo estudo do Livro dos Médiuns.